E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Curve sua cabeça, vamos nos apresentar diante de Deus. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti e queremos pedir a Tua orientação, Pai. Que essa palavra fale aos nossos corações, que nós possamos sair daqui, Deus, aprendendo um pouco mais sobre a vida, a história desse homem chamado Naamã e tudo aquilo que o Senhor realizou em sua vida. Fala aos nossos corações, pois assim eu te peço e assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto diz que esse homem chamado Naamã, logo no início do texto, fala sobre as virtudes desse homem. Vejam que esse homem, ele era o comandante geral, não era um simples comandante, ele era o comandante de todo o exército sírio. E o exército sírio, na época, era um dos maiores exércitos da época. Tinha a Síria, tinha o exército de Israel, a Síria e Síria, eram os três maiores exércitos que existiam na época. E esse homem, ele era um homem de extrema confiança do rei da Síria. Ele era um herói de guerra, era alguém famoso, porque em todas as batalhas ele era vitorioso. E, consequentemente, isso gerou para ele uma influência muito grande no seu país. Isso gerou para ele recurso financeiro. Era um homem que não tinha nenhuma necessidade material. Era um homem rico, era um homem poderoso. E esse homem, em uma das suas batalhas, ele guerreou contra o povo de Israel. E naquela época eles levavam pessoas como escravas. E dentre essas pessoas que ele conquistou naquela batalha, ele levou uma menina, uma jovem. A Bíblia não fala o nome dela. E ele não sabia que aquela menina insignificante, uma jovem muito modesta, muito simples, que era criada na sua casa, ele não tinha ideia que aquela menina um dia mudaria a sua história. Por isso, nós precisamos ser muito cuidadosos com as pessoas. Ninguém sabe quem nós estamos tratando, com quem nós estamos lidando, porque um dia essa pessoa pode ser o presidente da República, porque um dia essa pessoa pode ser uma autoridade sobre nós. Esses dias eu estava conversando lá com a minha mãe, graças a Deus, está se recuperando bem, não passou muito bem semana passada, e eu estava conversando com ela, até contei para minha esposa, e ela estava falando sobre quando eu era pequeno, que eu era também um pouco chorão, né? E às vezes os netos é um pouquinho chorão, e a gente diz, mas é porque o avô também era muito chorão. E eu aprontava todas, né? E ela, às vezes, acobertava lá com o meu pai, passava a mão, e o meu pai sempre cobrava dela, olha, não pode passar a mão, tem de exigir mais dele. E aí, ela, conversando comigo, eu lembrei, eu disse, um dia a minha mãe estava cuidando do futuro pastor dela. Ou seja, hoje eu sou o pastor da minha mãe. Então a gente não sabe com quem a gente está tratando. Por isso que é importante que a gente dedique amor, que a gente dedique respeito, que a gente dedique atenção, porque a gente não sabe com quem
a gente está lidando. E esse homem, comandante do exército da Síria, poderoso, respeitado, ele não tinha a maior ideia, a maior noção de quem ele tinha levado para a sua casa. Lá estava a criada, né? E ele, um homem poderoso, como disse, que apesar de todas essas vantagens, a Bíblia diz que no final do texto, diz que apesar de todas essas vantagens que ele tinha, poderoso, estrategista, respeitado, rico e tudo mais, mas a Bíblia diz que esse homem, porém, era um homem leproso. Ou seja, todas as vantagens que ele tinha diante da lepra que existia na sua vida não lhe valia nada, né? Então eu fico aqui imaginando, diante do povo, né? Ele usava uma farda militar, cheia de medalhas, cheia de condecorações, mas quando chegava na sua casa, quando ele tinha de deitar, quando ele tinha de tomar banho, ele tinha de tirar a sua farda, e aí era exposta a sua lepra, era exposta a sua dificuldade. E quem que via, e quem que observava? A sua mulher e aquela jovem criada, né? Então, vejam que a lepra na Bíblia, ela simboliza o pecado. Todas as vezes que a Bíblia fala em lepra, ela simboliza o pecado. E talvez muitos, como Naamã, seja alguém também bem-sucedido. Seja alguém que até mesmo nós admiramos, pelo trabalho, pelo negócio que realiza, por tudo que faz, talvez a fama, talvez o dinheiro, entre os amigos, até mesmo talvez na igreja. Porém, queridos, nenhum de nós conhece a intimidade na casa da pessoa. Ninguém conhece, né? Ninguém conhece. Ninguém sabe como cada um de nós retorna, como cada um de nós vive. Eu, sinceramente, espero que cada um de nós, da mesma forma que é bem-sucedido na igreja, seja bem-sucedido em casa, com a família, com o esposo, com a esposa. Seja esse alguém. Mas Naamã, infelizmente, ele não tinha, porque, vejam só, às vezes, diante da multidão, diante da sociedade, nós somos uma coisa. Todo mundo nos enxerga e até mesmo nos admira pelas vitórias, pelas conquistas que a gente tem. Talvez muitos pastores renomados, pastores que têm uma palavra poderosa e a gente admira, acompanha, segue na rede social, né? Mas ninguém conhece na intimidade do lar. Ninguém sabe como é que são os relacionamentos familiares com a esposa, os relacionamentos familiares com os filhos, os relacionamentos familiares na família. Ninguém conhece, ninguém sabe. E aí, a gente, para ter uma ideia de quem era Naamã, nós precisamos ter uma ideia também de quem era o Deus de Naamã, tá? O Deus de Naamã era chamado Rimon. Rimon era o Deus de Naamã. E sabe o que significa esse Deus Rimon? Ele é o Deus destruidor das searas. É o Deus destruidor das colheitas. Ou seja, está relacionado diretamente com o problema que existia em Naamã. Por quê? Porque o orgulho que muitas vezes
se aloja no nosso coração, a inveja, né? A inimizade, o pecado que se aloja no nosso coração, também é um Deus. Sem saber, sem conhecer o Deus verdadeiro, Naamã estava sendo destruído porque adorava o Deus Rimon, e era o Deus da destruição. Lentamente ele ia perdendo a vida, porque aquele Deus é o Deus que destruía as searas, era o Deus que destruía as colheitas, e também onde existe orgulho, onde existe inimizade, onde existe guerra, onde existe inveja, onde existe adultério, fornicação, onde existe todo tipo de pecado, também aí existe destruição. Vocês entendem a relação entre Naamã, o Deus que ele servia, e muitas vezes nós, quando permitimos ou deixamos no nosso coração que deuses ocupe o lugar do verdadeiro Deus? Porque às vezes nós aparentamos ser alguém, mas na realidade nós somos outros. Por quê? Porque a gente permite que deuses estranhos ao nosso Deus, ele ocupe o lugar no nosso coração, e pouco a pouco vai nos destruindo, da mesma forma que pouco a pouco Naamã ia sendo destruído. E eu posso dizer aqui que nós conhecemos os deuses, ou melhor, conhecemos as pessoas pelos deuses que elas seguem. Não é verdade? Se eu não consigo ter um controle sobre o meu domínio próprio, eu estou seguindo outro Deus. Porque o meu Deus é um Deus que o seu Espírito está na minha vida e consegue ter domínio sobre mim. Tá? Então, o grande problema de Naamã era o seu orgulho. A gente vai ver no decorrer da palavra que Naamã, apesar de ser essa pessoa com todas essas virtudes, ele desenvolvia no seu interior um orgulho tamanho que ele quase perde a bênção. Por quê? Porque ele não quis se submeter, ele não quis obedecer ao homem de Deus. E eu coloquei aqui 5 passos para a nossa cura espiritual, tá? Eu coloquei 5 passos. Primeiro passo é o caminho da restauração, tá? O caminho da restauração nem sempre vem dos maiores, nem sempre vem dos mais famosos, às vezes vem de quem menos esperamos. Olha, a mensagem para a nossa libertação, a mensagem para a nossa cura, a mensagem que vai nos mudar, que vai nos moldar, que vai nos transformar, às vezes não vem de um grande pregador, às vezes não vem de alguém famoso. E a gente percebe isso porque a mensagem de transformação para a vida de Naamã veio de quem? Não veio do rei de Israel, não veio do rei da Síria, não. A mensagem de transformação do rei veio daquela jovenzinha que ele levou cativa para sua casa. Foi dela que veio. Olha aí o que ela diz no verso 3 do capítulo 5. Fique com a Bíblia aberta que a gente agora vai acompanhar. Vamos ler desde o 2, diz assim: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Ela era uma ajudante, era uma doméstica, tá? Era uma doméstica. E aí ela disse
a sua senhora. Por quê? Porque ela percebeu, ela percebeu o sofrimento do seu senhor. Ela percebeu que aquele homem, apesar do brilho da sua capa, da sua farda, né, da sua posição, era um homem que ia morrendo pouco a pouco. Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui, só para nós. O pecado, ele não mata de uma hora para outra. O pecado, ele não é como um infarto ou um AVC, em que as pessoas infartam ou têm um AVC e, acabou. Não. O pecado, ele vai matando aos poucos. É por isso que a lepra significa pecado na Bíblia. Porque a lepra vai destruindo a pessoa pouco a pouco. Ela perde um dedo, ela perde um pé, ela perde uma perna, e ela vai perdendo pouco a pouco a sua vida, o seu corpo. Assim é o pecado. O pecado, ele vem aos poucos. Ele vai fazendo com que as pessoas já não tenham prazer de vir para a igreja. Não, eu vou ficar em casa hoje. Choveu muito, eu vou ficar em casa. Hoje já fui domingo passado, hoje eu não vou. Vou para a escola, mas não vou do domingo à noite. Eu vou só domingo à noite, não vou para a escola. Não, o pecado, ele vai tornando a pessoa insensível. E ela vai percebendo que ela não vai e não aconteceu nada. E ela não vai no outro dia e não aconteceu nada. É porque o pecado vai tornando, assim como a lepra torna a pessoa, os órgãos insensíveis, o pecado também vai tornando a pessoa com um coração insensível. Ela não vai se apercebendo. Ela só vai se aperceber quando chegar a tragédia. Tá? Então, aquela serva vendo o sofrimento do seu senhor, ela diz o seguinte para sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. É muito importante que quem dá o conselho é alguém que conhece. Sabe, irmãos, às vezes nós somos duros de corações. Às vezes a gente tem um coração muito endurecido. E a gente pensa assim, não, eu vou mudar. Eu sei que eu estou errado nisso, mas eu vou mudar. Eu vou esperar que Deus envie uma pessoa que não me conheça e que venha em nome de Deus e diga: sim, diz o Senhor, você está errado. Você é um invejoso, você é um orgulhoso, você é isso, você é um iracundo. Se converta enquanto é tempo. A gente espera isso. Porque a gente não dá muita importância a quem está do lado. Mas é quem está do lado da gente é que conhece a gente. Ouça o seu esposo, ouça a sua esposa, ouça o seu filho, porque ele conhece você. Às vezes espero que o pastor tome essa atitude, que seja o pastor que chegue, que Deus revele. Deus vai aparecer numa nuvem e vai revelar para o pastor, e o pastor vai receber a revelação, aí vai comigo e vai dizer: assim diz o Senhor, muda. Não, irmãos. Nem sempre é assim. Pode ser assim? Pode. E acontece. Mas na maioria das vezes, quem vai levar a mensagem é alguém que nos conhece. Sabe o que a Bíblia diz? Fiéis são as feridas feitas por quem ama. Às vezes quem vai nos tocar na ferida é alguém que conhece a gente, é alguém próximo da gente. Mas na maioria das vezes, irmãos, as pessoas que estão ao nosso lado e que falam a verdade, nós não aceitamos, nós não damos crédito.
Mas esse homem, apesar de tudo, apesar do orgulho, apesar da posição, apesar de ser importante, a Bíblia diz que ele ouviu aquele conselho. Será que nós somos piores do que Naamã? Que não ouvimos o conselho? Então, olha só a característica dessa moça. Essa moça, ela foi arrancada da sua casa. Normalmente, quando acontecia isso, os pais eram mortos. Em guerra não existe amigos. Em guerra todos são inimigos. É muito provável que esse general, ele foi lá, invadiu a terra de Israel, destruiu a família desta jovem. Ou seja, era uma jovem cheia de sonhos. A gente podia pregar aqui sobre essa jovem hoje. A mensagem podia ser sobre ela, sobre os sonhos que ela estava projetando, os planos que ela estava fazendo quando crescesse, quando chegasse à sua casa, quando tivesse a sua família. Mas agora nada disso aconteceu, porque veio um general e destruiu os seus sonhos. Mas a gente percebe que esta jovem, ela não guarda mágoa, que esta jovem não guarda nenhum tipo de ressentimento no seu coração. E a gente aprende também com essa jovem sobre isso. Muito pelo contrário, no primeiro momento que aquela pessoa precisou dela, ela estendeu a mão, ela ajudou, ela se interessou. Você percebe como a Bíblia, ela nos ensina muita coisa. Como os personagens da Bíblia são para que a gente aprenda com eles. E ela diz à sua patroa, e a patroa imediatamente comunica a ele. E ele crê. É interessante que ele acredita. Ele não era um homem incrédulo, apesar dos seus problemas, apesar das suas dificuldades, ele não era um homem incrédulo, ele acredita na palavra daquela jovem, porque às vezes nós desprezamos as pequenas coisas. Quem foi que falou isso? Foi a fulana de tal. Foi o fulano de tal. Quem foi que falou isso? Não, foi a irmãzinha. Sabe a irmãzinha que senta lá atrás? Foi a irmãzinha que falou. Não foi o pastor? Não foi o profeta? Não, foi a irmãzinha, então não acredito. Não lhe, deixa para lá. Ele não, ele acreditou. Ele creu. Irmãos, nós precisamos ter discernimento da onde vem a mensagem de Deus para nós. Precisamos ter esse discernimento. Nem sempre vem dos maiores. Às vezes vem dos pequeninos. Às vezes vem do lábio de uma criança, do nosso próprio filho. Vem a mensagem de Deus. E nós precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus, porque Deus é aquele que fala, e Ele fala como Ele quer, e através de quem Ele quiser. Ele vai ao rei, porque agora ele pede uma carta. O rei escreve uma carta endereçada ao rei de Israel, dizendo assim, recebe esse homem, porque esse homem é um homem da minha confiança. Essa pessoa foi com todas as qualificações, irmãos. Pensa numa pessoa que foi muito bem conceituada, muito bem, com todo tipo de testemunho para Israel. Então, quando ele chega lá, vai direto ao rei, e o rei se desespera, porque o rei de Israel não podia curar ninguém. E na carta dizia que aquele homem, o seu comandante, ia com uma doença para que o rei pudesse curá-lo. E ele se desespera. E o profeta Eliseu, ele descobre que o rei estava agora aperreado, porque o rei de Israel pensava que aquilo era uma armadilha. Por certo, o rei lá da Síria mandou o seu comandante vir. Se eu não resolver, ele vai me atacar e vai me destruir. Ele ficou com medo. E o profeta
mandou dizer ao rei: ó, rei, não te preocupa, manda para cá, manda para mim, porque isso é comigo. Sabe, irmãos, às vezes a gente quer resolver problema do governo. O problema do governo é do governo. A gente tem de resolver as coisas de Deus. Quem é de Deus, resolve as coisas de Deus. O profeta disse: se é para cura, é comigo. Se é para batalha, para peleja, para relações diplomáticas, é contigo, rei, é contigo, governo. Mas quando se trata das coisas de Deus, é comigo. Infelizmente, nós estamos transferindo para pessoas que não entendem de Deus, não conhecem Deus, as coisas que são de Deus. O que é de Deus é nós. É para a igreja do Senhor orar, é para a igreja do Senhor buscar, se humilhar, e Deus vai resolver, e Deus vai curar, e Deus vai libertar, e Deus vai fazer alguma coisa. E ele diz: pode mandar, porque as coisas de Deus é comigo. Que homem, né, irmãos? Que profeta maravilhoso. Não fugiu daquilo que era de Deus. A sua responsabilidade como profeta. E o Naamã vai lá na casa do profeta. O profeta mandou um mensageiro. Nem saiu para receber o Naamã. Mandou o mensageiro disse assim: ó, o profeta mandou te dizer para você ir se banhar 7 vezes, dar 7 mergulhos no Rio Jordão e você vai ficar curado. Naamã, a Bíblia diz que ele ficou aborrecido. Ele ficou indignado. Sabe por quê? Porque Naamã acreditou que quando ele chegasse lá diante do profeta, ele veria trovões, fumaça, né? Eliseu ia sair, ia fazer todo um ritual, aí tocaria no corpo, e algo eletrizante ia acontecer, a fumaça ia subir, terremoto ia acontecer, e ele ficaria totalmente curado. Ou os que procuram movimento, né? É aquele movimento, eles acreditam quando eles caem, e quando eles balançam, porque poder tem de ser com muita pompa, com muita coisa. O profeta não fez nada disso. E essas igrejas que fazem muita fumaça, que fazem muita propaganda, estão lotadas de gente, porque as pessoas estão correndo para lá. Porque elas colocam o homem acima de Deus. Se o homem não aparecer no momento do milagre, não acontece milagre. Se o homem não gritar mais do que todas as coisas, o milagre não acontece. E ele ficou assim. Ele ficou decepcionado. Porque ele achava que as bênçãos de Deus podiam ser manipuladas. Irmãos, as bênçãos de Deus não são manipuladas. Eu não tenho de determinar nada para Deus. Deus é Deus. Sempre será Deus. Deus não marca dia para fazer as coisas. Ele faz o dia que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Nós tão somente precisamos obedecer. E a palavra de Deus aqui é: vai, mergulha 7 vezes no Rio Jordão e você vai ficar curado. Aquele homem, por ele mandar na terra, por ele dominar na terra, por ele ser conhecido na terra, por ele ser famoso na terra, ele achava que ele podia ser também, dominar os céus. Nós não temos esse poder, irmãos. Nós não podemos manipular as coisas de Deus. As coisas de Deus não são manipuladas. E ele reclama. Ele diz: eu vou mergulhar nesse rio sujo. Lá na Síria tem 2 rios que são rios puros. As águas são límpidas. Por que eu vou mergulhar nesse
nesse rio barrento. Sabe, a gente, às vezes, para receber a bênção, a gente quer determinar como é essa bênção. Essa bênção eu quero que aconteça assim. Vou chegar na igreja e eu vou estar lá atrás. Aí o homem de Deus vai levantar a mão, vai me chamar pelo nome, vai dizer o meu CPF, minha identidade, o endereço onde eu moro e a cura vai acontecer. Irmãos, às vezes a gente é curado só de sentar na cadeira, sem ninguém orar por nós, porque esse lugar, quem manda é Deus, a glória é dEle, a honra é dEle, o poder é dEle. É Ele que enche a igreja, é Ele que faz os milagres, Ele que trata a cada um de nós. Vocês já imaginaram se Naamã chegasse aqui dando ordem? Já pensou se Naamã chega e tenta dar ordem? Já muitos chegaram aqui tentando dar ordem. Só que não permaneceram, porque aqui quem manda é o Senhor. Aqui todos nós precisamos nos humilhar diante dEle, porque a Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados, mas aqueles que se exaltam serão humilhados. E ele resolveu ir embora, porque as coisas não aconteceram como ele queria. Aí, os súditos dele, os soldados dele, chamaram aquele homem. E a gente percebe que aquele homem, apesar do orgulho que ele tinha, ele não era uma má pessoa. Porque imagine um homem acostumado a mandar, acostumado a aprender, né? Ele vai receber ordem agora dos seus soldados? Imagine. Irmãos, tem muita gente prepotente nesse mundo. Tem muita gente prepotente. Tem pessoas orgulhosas. Muito orgulhosas. Pessoas que não admitem receber qualquer tipo de ordem, de conselho, de orientação de qualquer um. Tem pessoas que são orgulhosas ao extremo. Só que esse homem, ele resolve ouvir os seus súditos, os seus soldados. Os soldados disseram: meu senhor, se o profeta pedisse coisa difícil para o senhor, mas ele tão somente pediu que o senhor mergulhe 7 vezes. E ele decide ir. Só que para a cura chegar, só para que o milagre acontecesse, ele precisava se despir do seu fardamento. Queridos, aí é que é o maior problema desse homem. Porque o seu fardamento é a sua glória. O seu fardamento é a sua capa. O seu fardamento é aquilo que as pessoas veem. É aquilo que as pessoas observam. O grande problema nosso é despir isso. Nosso grande problema é permitir que o Senhor nos despoje daquilo que muitas vezes está impedindo de a gente ser totalmente curado. Porque muitas pessoas não querem admitir o seu interior sujo, seu coração sujo, a sua mente pervertida. As pessoas não querem admitir. Elas preferem ficar com a sua capa, seu fardamento, porque ali elas têm a admiração das pessoas, porque ali elas estão sendo elogiadas, porque ali elas estão sendo admiradas, mas infelizmente por dentro está morrendo, está apodrecendo, está acabando. Era o que aconteceu com aquele homem. Ele entendeu que ele precisava se despir de cada medalha. Ele precisava se despir de cada título que ele tinha. Cada peça do seu formoso vestuário, do seu fardamento, né, de guerra, cheio de medalhas. Ele precisava mostrar como é que estava
o seu interior, a sua pele. E quando ele precisou se despir, quando ele precisou fazer isso, ele entrou em pânico. Ele ficou desesperado. Né? Por quê? Porque aquilo era uma verdadeira humilhação. Ele se sentiu exposto ao ridículo. A sua reputação estava em jogo. E isso que acontece muitas vezes conosco, irmãos. Sabe, às vezes Deus precisa nos curar, Deus precisa nos sarar. Deus às vezes quer fazer obras gloriosas na nossa vida. Às vezes Deus quer trazer a paz interior. Às vezes Deus quer fazer com que a gente seja bem-sucedido em muitas coisas. Mas muitas vezes existe uma capa, existe um título, existe uma posição que nos impede de nós nos humilharmos. Quantos pastores estão aí por fora, é um paletó bonito, é uma mensagem bonita, mas por dentro está podre. Precisa descer dos púlpitos, precisa descer da posição que está, para que Deus possa curar da lepra que está destruindo a sua vida a cada dia. Quantos maridos, quantas esposas, quantos filhos, quantas pessoas precisam se despir daquilo que acham que são, dos títulos que ostentam, das posições, para serem curados, para serem limpos. Assim, Naamã, ele carregava aquela lepra por baixo da armadura, mesmo sendo um herói de guerra, mesmo sendo um homem admirado por todos, mas na intimidade do seu lar, no seu dia a dia, ele era alguém que estava sendo destruído, ele era alguém que estava morrendo. Mas ele resolve mergulhar. E ele vai mergulhar justamente no Rio Jordão. O Jordão é um lugar espiritual, tem todo um significado. Para vocês terem uma ideia, o Rio Jordão, na sua fonte, ao pé do Monte Hermon, ele está a 563 metros acima do nível do mar. Tá? Mas lá onde ele deságua, lá onde ele mergulhou, ele atinge 392 metros abaixo do nível do mar. O que isso quer dizer? Que para se aproximar de Deus, nós precisamos nos humilhar ao extremo. Nenhum orgulhoso se chegará a Deus. Nenhuma pessoa prepotente, achando que é alguma coisa, poderá mergulhar nas águas do Espírito. Mas aqueles que se humilharem diante de Deus, que estarem contritos diante de Deus, esses alcançarão de Deus misericórdia. Naamã, ele deixou o seu fardamento, ele deixou a sua posição, seus títulos, e mergulhou 7 vezes, 7 mergulhos. O orgulho precisa ser completamente, 7, exposto. 2, confessado. 3, tratado. 4, renunciado. 5, arrependido. 6, crucificado. E 7, morto. São 7 mergulhos. Nesses 7 mergulhos, Naamã deixou o seu orgulho. Mas quando ele saiu, a Bíblia diz que a sua pele era como uma pele de criança. Por que criança? Porque criança é inocente. Já não há mais orgulho no coração de Naamã. Já não há mais prepotência no coração de Naamã. Não, ele sai totalmente transformado.
totalmente aniquilado, totalmente crucificado, totalmente morto. Queridos, a cada dia nós precisamos morrer. A cada dia. Todos os dias não são 7 mergulhos, não, são todos os dias nós precisamos nos humilhar diante de Deus. A cada dia a gente precisa rever algumas coisas, a cada dia a gente precisa perdoar, entender, compreender melhor. Porque é isso que Deus quer para a nossa vida. Deus quer nos transformar dia a dia em um novo homem, em uma nova mulher, em uma nova criatura. Todos os dias Deus quer fazer essa operação e essa transformação da nossa vida. E aí, como resultado disso, ele volta ao profeta. E agora o profeta o recebe. O profeta abre as portas para ele. E ele pede terra, porque agora ele quer oferecer sacrifício ao Deus de Israel. Ele se converte ao Deus de Israel. E a prova de que ele se converte é que ele diz o seguinte: meu Senhor, eu tenho de levar o meu rei até o lugar onde ele adora o seu Deus. Lá ele tem de se dobrar, e às vezes eu tenho de me dobrar para amparar o meu rei. Eu quero que o profeta não considere isso. Ou seja, ele é mudado, ele é transformado até na forma de adoração, irmãos. Hoje esse evangelho que estão pregando aí não transforma mais, não liberta mais. Se uma prostituta se converte, ela continua sendo prostituta, ainda traz o dízimo para a igreja. Que tipo de evangelho é esse? Que não transforma, que não liberta. É porque as pessoas ainda não morreram, ainda não foram tratadas, ainda não foram crucificadas, porque quando a gente é crucificado com Cristo, não vive mais nós, mas Cristo vive em nós. Deus transformou esse homem, e curou a sua lepra, mas antes de curá-lo, ele tratou da sua alma, do seu coração. Cada passo é um passo, e ele teve de passar por diversos processos para alcançar a cura completa. Aí você talvez diga assim: pastor, ainda não alcancei o que eu queria alcançar. Leia esse texto. Talvez ainda nós precisemos dar alguns mergulhos a mais. Talvez a gente ainda esteja no primeiro mergulho. Talvez estejamos num 5º mergulho, ou muitos de nós já deu os 7 mergulhos, mas precisamos voltar ao Rei e confessar a Ele que agora teremos uma nova vida, que agora viveremos de uma nova forma, que agora seremos uma nova mulher, seremos um novo homem, seremos um novo esposo, seremos uma nova esposa, seremos um novo filho, seremos um novo membro de igreja. Transformação. O evangelho, ele não veio para nos condenar, irmãos, porque nós já estamos condenados. O evangelho veio para nos transformar. O evangelho veio para nos trazer salvação. Mas todos nós precisamos morrer para que Cristo possa viver em nossas vidas. Curve sua cabeça, querido Deus. Te louvamos, Pai, pela Tua palavra. A Tua palavra nos confronta. A Tua palavra fala aos nossos corações. Xandaraba, xandaraba, xurianda. E eu sei que nessa noite, Pai, Tu tens falado ao meu coração. Tu tens falado ao coração de cada um dos meus irmãos que aqui está. Tu tens falado ao coração dessa pessoa que nos assistirá através do nosso canal no YouTube. Fala, Senhor, e transforma. Fala, Senhor, e age. Porque a Tua palavra, o Teu evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Abençoa-nos, Senhor. Que este pecado que muitas vezes tenta nos dominar, ele seja aniquilado, ele seja crucificado, ele seja extirpado da nossa vida e nós possamos morrer e reviver para uma nova vida,
para uma nova criatura em Cristo Jesus. Assim eu te peço, assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.